Como é que nós chegamos ao tema e ao foco de cada ano? Eu não sei se você sabe, eu quero te contar aqui rapidamente como é que nós chegamos no nosso tema de cada ano. No ano seguinte, entre os meses de novembro e dezembro, nós reunimos o conselho e também as diretorias com o presbitério da igreja, que são os governos locais das nossas localidades. E nós oramos e pedimos um direcionamento de Deus. E assim, nesse direcionamento de Deus, nós caminhamos para o ano seguinte, que é o nosso ano aqui de 2021. Exatamente isso, nosso 41º ano de igreja. E o Senhor nos direcionou para uma palavra, como você acabou de ouvir aqui com o pastor Paulo Oliveira. Essa palavra é conquistar. Nós estamos aqui fazendo um paralelo da história da igreja com a história do povo hebreu entrando na terra prometida. O ano passado nós falamos a respeito do nosso último ano de deserto e, claro, esse ano Deus continuou falando conosco para esse tempo de conquistar, de entrarmos na nossa terra prometida. Então, é em cima desta palavra e é em cima deste tema, desse foco, que nós vamos nortear as nossas ações. E que ações são essas? De uma maneira bem prática, nós separamos 5 áreas de atuação, onde a Igreja Cristã da Família vai atuar nesse ano. 5 grandes áreas que eu vou estender e vou explicar aqui para você brevemente, para que você entenda, como ministro da Igreja Cristã da Família, como é que nós vamos agir, trabalhar e conquistar em 2021. Nossa primeira área chama-se crescimento territorial. Aí o Douglas vai me ajudar colocando, aí você está vendo na sua tela, o crescimento territorial. Por que crescimento territorial? Porque Josué, ele entra na terra de Canaã com o exército, com Israel, avançando sobre cada região. E avançando sobre cada região, ele vai aumentando, vai expandindo ali a área territorial do povo de Israel. Só que agora, como o pastor Paulo também bem disse aqui, a mentalidade é outra, é uma mentalidade de conquista, é uma mentalidade de expandir, mas é uma mentalidade que é batalhando, guerreando e conquistando. Como é que nós fazemos isso de uma maneira prática? Aqui, na nossa primeira ação de crescimento territorial. Você pode fazer assim, ampliando as pequenas famílias. Você tem pequena família aí na sua localidade? Que tal esse ano, até o meio do semestre, você colocar um objetivo? Você tem 5 pequenas famílias? Coloca um objetivo. Vamos passar para 8, vamos passar para 10. Eu não sei qual é o tamanho e qual é a intensidade da pequena família aí na sua localidade. Mas coloca um objetivo para que você saia do número de onde você está e você alcance, conquiste mais pequenas famílias, porque você sabe que é lá que as pessoas são cuidadas e é lá onde as pessoas crescem, ok? E o que mais nós podemos fazer de ação prática? Abrir pontos de pregação, abrir novas congregações, e uma coisa que nós não falávamos há muito tempo aqui na Igreja Cristã da Família. Quem sabe esse ano é o ano em que nós vamos conseguir abrir e plantar novas igrejas. Você já imaginou isso? Nós plantarmos uma igreja no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Belo Horizonte, em Brasília. Quem é que sabe? Nós não falávamos mais disso e agora Deus está nos direcionando. Quem sabe esse ano nós não plantamos uma nova igreja. Então tem muito trabalho para ser feito. O que mais? Promova o crescimento orgânico da sua igreja. Como é que você faz isso? Evangelizando. Existem muitas formas de evangelizar, você pode usar a que você quiser. E se você quiser, nós temos uma ferramenta aqui na igreja, que é o sal. Você também pode usar o sal para evangelizar. Você vai reter as pessoas que entram na sua localidade. Como é que se retém pessoas que chegam nas nossas igrejas? Cuidando dessas pessoas. Quem é cuidado não sai da igreja. Não sei se você concorda comigo, mas é assim, envolvendo os membros da sua localidade com os ministérios. A nossa igreja ela não é uma igreja plenária, você já ouviu isso. A nossa igreja ela é ministerial. Todo mundo que entra aqui nessa igreja trabalha e trabalha bastante. Utilize as ferramentas de comunicação e também de tecnologia. Nós estamos fazendo isso
nesse nosso encontro aqui de ministro, nós estamos usando uma plataforma para que todos estejam conectados. Nós não podemos estar presencialmente juntos, mas essa ferramenta nos proporcionou ter esse encontro de hoje aqui, não é mesmo? O que mais você pode fazer? Consolide as pequenas famílias. Como eu disse, além de ampliar, talvez você precise consolidar as pequenas famílias aí na sua localidade. Levante esse ministério aí, ponha alguém responsável por ele, garanta que as pequenas famílias elas cumpram as 5 funções. Você se lembra quais são as 5 funções da pequena família? Eu vou te ajudar. Ó. Acolher, relacionar, ministrar, cuidar e ganhar. E essas 2 últimas, o cuidar e o ganhar, elas são também alvo nesse ano para nós. Porque o ganhar é exatamente a nossa captação, e o cuidar é a nossa retenção. Então, nós precisamos ganhar as pessoas, cuidar delas, para que elas cresçam, e Cristo seja formado nelas. Participe de uma pequena família, participe todos, porque a igreja toda é convidada a participar de uma igreja, de uma pequena família. Treine os seus líderes. Acho que estou precisando de um copo d'água. Olha só, treine os seus líderes. Por quê? Nós já temos um curso, um treinamento para líderes, chama-se Curso de Capacitação de Líderes. Ele já está pronto, ele está apostilado, ele já tem os vídeos gravados, está disponível. Você pode capacitar os seus líderes de pequena família. Promova a pequena família no seu culto. Promova, no culto principal, eu estou dizendo, né? Quem sabe um testemunho com as pequenas famílias que já existem, estimule os testemunhos da pequena família, isso vai ser importante. Como mais você pode fazer que esse crescimento territorial ele seja real, de fato, na sua igreja? Evangelize. Então, você peça a Deus amor pelas vidas, você ore pelas pessoas e você promova ações de evangelismo aí na sua igreja. Junte o seu time de liderança, converse com o seu pastor, o que a sua igreja, o que a sua localidade pode fazer para evangelizar. Outra coisa, participe do Ministério de Missões. A sua igreja tem um Ministério de Missões? Se a sua igreja não tem, você pode entrar em contato com o Ministério Geral de Missões, que tem ações voltadas para o evangelismo. Você pode ser ajudado, entre em contato com o Ministério Geral. Por fim aqui, seja cuidado e cuide de vidas. Isso é importante demais. Você precisa ser cuidado por alguém e você precisa cuidar de alguém. Então, seja acompanhado ou discipulado, cuide de outras vidas, para que Deus continue trabalhando em nós após o batismo. As pessoas que chegarem à nossa igreja precisam desse cuidado, e você também precisa. Então, essas são ações para o crescimento territorial. São sugestões nós que podemos fazer. Você vai acompanhar aí na sua localidade como é que você pode fazer isso e qual é a sua realidade hoje para que você faça. Vamos falar agora da nossa segunda área de atuação nesse ano. Deus seja louvado. Chegou uma água aqui, muito bom. A segunda área é a nossa manutenção da unidade. O que diz a manutenção da unidade? O seguinte, Josué ele conclama, todas as tribos a batalharem juntas. Qual era o objetivo de Josué? O objetivo era que todos lutassem juntos. E a preocupação de Josué não era inflar o exército, porque era um tempo de batalha, mas Josué entendia que havia algo de espiritual em eles lutarem juntos. E é isso que aconteceu. Então, ele chamou todas as tribos, reuniram para que, em unidade, eles pudessem vencer. Bom, agora de prático para nós, como é que nós conseguiremos ter essa unidade nesse propósito aqui de conquista em 2021? Por exemplo, participando das lives e dos encontros. Serão pelo menos 4 lives e mais também o nosso aniversário em setembro. Então, fique ligado, porque todas as vezes que nós estamos juntos, gera esse ambiente de comunhão. Nesses últimos 40 anos de igreja, todos os nossos ajuntamentos, eu tenho certeza que você vai se lembrar aí das nossas ceias comunitárias, dos nossos aniversários, dos encontros de líderes no 48, os aniversários, as vigílias,
todos esses momentos, os acampamentos, quando nós nos juntamos, isso tem uma força muito grande, isso gera história, isso gera vida. Então, a unidade nós vamos precisar para esse ano, um ano de vitórias e um ano de oportunidades. O que mais podemos fazer para esse tema aqui da nossa manutenção da unidade, essa segunda área? Tenha a sua visão alinhada e vamos estar próximos uns dos outros. Nós já começamos isso com os pastores, estamos fazendo isso com os líderes, todos caminhando no mesmo parecer, alinhando a visão, todos juntos num mesmo propósito. Não invente na sua localidade, siga essa direção. Você não precisa inventar a roda aí onde você está. Siga essa direção do conquiste, invista nessas áreas e a sua igreja vai crescer, em nome de Jesus. Participe do crescimento saudável da sua igreja conforme o padrão estabelecido pela associação. Nós temos um padrão, nós temos uma direção. Estabeleça e fortaleça os ministérios básicos recomendados. A Igreja Cristã na Família, para que ela funcione, tem alguns ministérios que são básicos, eles precisam acontecer. Se você precisa de alguma ajuda, convoque aí os ministérios gerais ou a diretoria ministerial, e aí você vai ser ajudado também nisso. Uma outra coisa, uma ação prática para que você, nesse segundo tema nosso aqui de manutenção da unidade, é o app da família. Nós estamos numa fase final de testes, preparando aí um conteúdo para que você tenha o app da família. Esse app vai ter toda a nossa programação, os nossos endereços, horários das igrejas, a nossa programação. Você imagine todos os membros da Igreja Cristã na Família com a programação da igreja no celular e na mão, pronta para acessar. Isso vai gerar em nós também um sentimento de unidade, porque estaremos todos conectados. Então, essas são algumas ações para a manutenção da unidade. Vamos agora para a nossa terceira área de atuação, para que Deus continue falando conosco e a gente conquiste em 2021. Classe sacerdotal distribuída, né? A tribo de Levi, ela é distribuída para a manutenção do sacerdócio. Entre outras funções, eles tinham como uma responsabilidade o seguinte: interceder, servir, ensinar e também abençoar o povo. Para que essa manutenção do sacerdócio ela fosse eficaz, a tribo de Levi não recebeu uma terra, eles foram distribuídos entre as outras tribos. Então, para nós, Igreja Cristã na Família, fazendo o nosso paralelo aqui, nessa terceira área de atuação, nós queremos que as igrejas continuem intercedendo, servindo, ensinando e abençoando o povo. Uma maneira de você fazer isso, por exemplo, é você participando junto com o nosso Ministério Geral de intercessão. Nós temos 3 ações para 2021 muito importantes para que você se engaje nisso. Quais são essas ações? A primeira delas é a oração 24 horas. Vai acontecer no mês de março, mês que vem. Todos os sábados de março, nós teremos 24 horas de oração, começando na meia-noite da sexta, indo até a meia-noite do sábado. São 24 horas, todas as nossas igrejas orando. O ano passado nós tivemos uma experiência incrível, com Deus falando, Deus revelando, com profecias, com visões. Olha, foi tremendo. Então, nós vamos continuar com isso. Então, o Ministério de Intercessão já organizou isso e em março todas as nossas igrejas estarão participando das 24 horas de oração. A outra ação do Ministério é exatamente o nosso jejum de 40 dias. Todos os anos nós fazemos. Essa é uma prática que nós ensinamos a igreja a jejuar e a orar durante 40 dias. Isso antecede o nosso aniversário, que é em setembro. E é nesse momento de jejum e oração que a igreja cresce. É um momento espiritual. Então, e mais uma terceira coisa que nós fizemos aqui com o Ministério de Intercessão foi o relógio geral de oração. Temas que são macros, que são amplos, onde toda a igreja ora. Nós lançamos agora no final de janeiro esse relógio geral de oração. Se você não sabe do que eu estou falando, procure aí o líder de intercessão da sua localidade ou o Ministério Geral de Intercessão, porque eles podem te ajudar.
Uma outra coisa que você pode fazer nessa terceira área da classe sacerdotal é participar do nosso curso de capacitação de líderes, ou o CCL. É um curso que está pronto, apostilado, todos os vídeos estão disponíveis, né? Então, se você é um pastor, ou vai ser um pastor, ou é um líder, ou está para ser um líder, ou de ministério, ou de pequena família, você deve fazer esse curso de capacitação. Ele está disponível em vídeo, você consegue fazer isso, né, do celular, da TV, de qualquer parte você consegue conectar. Ele é rápido, com vídeos curtos, mas ele é de muita importância para o seu ministério. Se a sua igreja ainda não tem um responsável, procure então a diretoria ministerial. Você pode falar com o pastor Edu Toma, vulgo japonês, você conhece ele, você pode falar comigo, a gente desenrola isso para você, e você vai ser abençoado no seu ministério e também na sua liderança. Por último aqui, cuide e discipule as pessoas. Isso é uma característica da nossa igreja, é o relacionamento pessoal. Então, é uma prática que deve acontecer em vários momentos, dentro e fora da igreja. É imprescindível para formar Jesus dentro de nós, que é exatamente o discipulado, através do projeto Timóteo. Se você quiser saber mais informações a respeito do projeto Timóteo, desse projeto de discipulado, também de uma forma que ele já está formatado, ele já está apostilado, tem um treinamento disponível para você. Você pode procurar o pastor Helder, pastor Nando ou pastor Nelson da Loca, que pode te orientar aí como é que você acessa esse material do projeto Timóteo, na questão aqui do discipulado. Outra questão, para a gente encerrar aqui essa área da classe sacerdotal, é o nosso programa de formação de pastores e reciclagem. A partir desse ano, nós formaremos os nossos novos pastores. Passarão por um programa de treinamento de 1 ano e meio, os nossos novos pastores. Os pastores ordenados, né, estou falando de pastores e pastoras, terão também uma reciclagem. Nós temos já em fevereiro uma reciclagem marcada para todos os pastores ordenados, para que a nossa classe sacerdotal ela continue servindo de uma maneira rica e também proveitosa no reino de Deus. Essa, então, foram as nossas sugestões para a classe sacerdotal. Vamos para o nossa quarta área de atuação nesse ano de 2021, para que a gente conquiste. E essa nova área foi o que o pastor Paulo falou aqui na mensagem, é a nova geração de fazendeiros, com uma nova mentalidade, gente que planta para colher. Afinal de contas, acabou o maná, quando o povo atravessa o Jordão e eles estão em Canaã, depois que eles fazem a primeira ceia, acaba o maná. E a partir de agora o povo precisa plantar e colher para comer. Então, essa nova geração de fazendeiros, eles terão maturidade e prosperidade para abençoar a igreja. Isso tem a ver com a nossa formação dos jovens. Então, como é que nós podemos, com ações práticas, atuar nessa nova atuação aqui com a geração de fazendeiros? Duas ações. Primeiro, a integração das nossas crianças, adolescentes e jovens. Nós precisamos fazer aqui um trabalho integrado entre o ministério infantil, adolescentes e jovens, nesse período de formação, que na nossa igreja leva quase 20 anos aí. Você pega a criança desde o berçário, passando pelos adolescentes, chegando nos jovens. A outra ação é uma atuação na formação dos nossos jovens de 16 a 20 anos, né? Estabelecendo as melhores práticas através do Ministério de Jovens, o MJA, trazendo para eles uma cosmovisão cristã e também para que esses jovens entendam quem é a igreja cristã na família. Os nossos jovens precisam saber e precisam entender que igreja é essa, é a igreja cristã da família. Mais uma atuação junto aos nossos jovens acima de 20 anos. Eles também precisam continuar após essa formação, entendendo qual é o propósito de Deus para a vida deles. E por último aqui, a participação do novo programa de crescimento. A associação ela está desenvolvendo um novo programa de crescimento que vai substituir o nosso percurso de crescimento. E esse novo programa ele já está atualizado,
ele também já está escrito, apostilado, ele está em fase final de gravação. Ele também será disponibilizado em formato de vídeo para você assistir onde você quiser. Então, essas são as nossas ações práticas para essa quarta área, a nossa geração de fazendeiros. E aí eu chamo aqui a nossa última área, que é o governo sem reis. O que é o governo sem reis? O governo sem reis é Deus como soberano e nós como dependentes dele. O povo de Israel, naquele começo ali da história, entrando em Canaã, eles não tinham reis. Quem comandava ali era o líder militar, eram os líderes das tribos e eles confiavam em Deus. E nós queremos ser uma igreja temente a Deus, que tenha Jesus como o único rei, o nosso líder máximo, sem gurus, sem donos. Esta obra aqui, ela é de Deus. Uma igreja que tenha governo, e nós temos governo, composto por irmãos preparados e idôneos que presidem em alternância de mandatos. Nós precisamos formar novos líderes para que tenhamos uma alternância de mandatos nas nossas posições. Uma igreja com abundância de ministros e líderes levantados por Deus e reconhecidos pela igreja. Isso é muito importante. Então, são duas ações que nós faremos aqui nessa quinta e última área de atuação. Primeira delas, preparação de novos membros de governo. Será desenvolvido pelo Conselho uma escola de governo, preparando homens aptos, homens nas áreas administrativas, financeiras, de RH, para que eles conduzam o governo das igrejas. E também vamos incentivar e preparar para que cada localidade planeje, equipe e treine novos membros para que eles também assumam aí as posições e nós consigamos fazer as transições de governo. Queridos, eu falei bastante coisa aqui, eu precisei ser rápido. Essas ações aqui, nós vamos descrevê-las e nós vamos enviar a você, para que você tenha essas sugestões, para que você trabalhe aí na sua igreja. Esse é um ano de muito trabalho aqui na Igreja Cristã na Família. Arregace as suas mangas, se prepare, porque nós temos muitas coisas para fazer.